Essa é a primeira videoaula que acompanha Helena, de Machado de Assis, na edição da Antofágica. Esse vídeo é para você assistir antes da leitura do livro. E quem vai nos acompanhar na experiência é o especialista Rogério Fernandes dos Santos. Boa aula! Olá, eu sou o Rogério e nós vamos falar hoje de Helena, do Machado de Assis. O passeio que nós vamos fazer, esse percurso que eu pretendo traçar com vocês, percorrer com vocês, ele tem muitas pontas e é óbvio, a gente não vai conseguir percorrê-las todas, mas eu vou dar aqui algumas indicações e vamos comentar um pouco do romance, formas de leitura, o modo como ele foi lido e o impacto que ele teve, de certa forma, na sua recepção. Para isso, eu queria começar lendo um pequeno trecho de um pesquisador francês chamado Jean-Michel Massat, que esteve aqui conosco no Brasil nos anos 50 e fez um trabalho que é pioneiro, que se chama Juventude de Machado de Assis. Eu acho que ele dá para a gente uma boa ideia, não é? De como foi a recepção do Machado e de que maneira podemos entender Helena. Diz ele, a longa carreira literária do escritor se estende por mais de 50 anos, entre 55 e 1908, e forma um conjunto cujas nuances ainda não foram satisfatoriamente definidas. A evolução social do autor ainda não foi bem vivenciada nem demarcada. Ademais, só se projetou luz sobre a face culminante de sua obra, aquela face que se iniciou em Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1880, passando-se ligeiramente pelos escritos da mocidade e os textos tidos apressadamente como secundários. Quantos estudos sobre a célebre trilogia Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. A vida literária de Machado de Assis ficou artificialmente cortada em duas metades. Só há interesse pela segunda. Essa citação é muito importante porque nos dá um pouco do timing de como Machado é lido, inclusive até os dias de hoje, inclusive nas escolas, não é? Há a grande fase do Machado, aquela que vai de Memórias Póstumas até Memorial de Aires, e há aquela fase dos anos 70 em que o Machado é considerado um autor romântico, sem muito brilho, um pouco convencional demais. Então a sugestão é que se lê Machado de Assis, sobretudo Helena, a contrapelo, ou seja, ler o romance não tendo essa expectativa da forma do escritor que vai vir a ser, e sim o escritor que já é, dentro das circunstâncias em que se coloca. Nesse sentido, é importante ressaltar o modo como o romance do Machado vai, de certa forma, se transformando. Desde Ressurreição, em 1872, Machado já coloca um projeto de literatura muito forte, e, sobretudo, um projeto de composição do romance, não é? Em Mão e a Luva, ele também está, pela primeira vez, fazendo esse romance seriado no jornal O Globo. E ele mesmo fala na sua introdução a Mão e a Luva de que aquilo não está muito condizente à sua maneira de produzir romances, né? Um pouco na pressão de, a cada dia, publicar um capítulo do livro. Mas quando chega finalmente em Helena, parece que o Machado está mais confortável com a produção serial. E mais do que isso, parece que ele compreende que é necessário um diálogo mais aberto com o público. Não por acaso, Helena é o romance em que os elementos do melodrama e de descrição de uma certa vida burguesa estão mais salientes. O romance é acelerado, né? O romance tem, em dados momentos, os entrechos amorosos, o suspense e as grandes emoções à flor da pele, como se, de alguma maneira, tudo aquilo que está acontecendo e sendo representado entre os personagens e no contexto da ação fosse representado num grande teatro melodramático. O melodrama, então, é um elemento fundamental. É importante lembrar que o melodrama que é colocado aqui, ele tem a ver já com uma tradição do romance romântico europeu. Mas o Machado vai dar outras tintas a esse melodrama. Ele vai utilizar o melodrama para chamar a atenção do leitor, mas ao mesmo tempo realçar certas contradições muito próprias do paternalismo. Entre elas o constrangimento muito próprio, não é, daquela relação problemática entre os subalternos, no caso a Helena, no caso até mesmo o Dr. Camargo, que é uma espécie de vilão de folhetim, não é? Ele é cheio de intenções perigosas, ele quer propor um casamento para sua filha para que ela possa alçar voos sociais, etc. e tal. Então Machado pensou esse romance, de certa forma, como um contraponto
ao romance europeu de melodrama. Também pensou o seu romance como uma espécie de plataforma para tentar angariar a simpatia do público. Isso é uma questão muito forte para o Machado, né? Ele sempre teve, de certa forma, algumas prerrogativas, não é, para o seu projeto de literatura. Uma delas é de que o romance ele pode abranger, né, o maior público possível e dialogar ao mesmo tempo com esse público em várias circunstâncias, mas algumas armadilhas ali, né? E Helena nos coloca nessas questões. Machado brinca com o leitor da seguinte maneira: até que ponto, e essa é uma pergunta interessante, até que ponto a ideia que nós temos de uma divisão da obra em duas fases, a fase romântica e a fase realista, não é uma construção do próprio Machado de Assis? E até que ponto essa recepção dele não vai sendo proposta pelo próprio autor, não só nas suas advertências, mas também no modo como ele constrói a sua produção. Eu queria lembrar rapidamente o que diz ele na advertência da segunda edição. Machado já era, então, o autor consagrado. Diz ele: essa nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito naquele ano de 1876. Note que ele está se referindo ao capítulo da história do meu espírito, ou seja, ele está dividindo a sua própria obra muito conscientemente em dois momentos. Se aquele Machado não existe mais, ele ainda vê com bons olhos o Machado de 1876 e continua: não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Eu acho que essa é a palavra-chave para o romance. E pelo modo como ele foi composto. Machado está usando aqui o termo romanesco como uma espécie de sinônimo para romance popular, de diálogo com o grande público, um romance em que há uma agitação e uma ação muito maior do que vimos modulada em outros romances que ele fez, antes e depois. E esse tempo do Machado, de 1876, da década de 70 como um todo, é uma década muito conturbada. Primeiro, pelos primeiros movimentos modernistas. Segundo, pela uma espécie de esgotamento do projeto romântico, né? Machado de Assis está iniciando como romancista, ao mesmo tempo que José de Alencar, né, está terminando os seus romances. Há alguns projetos ainda em disputa, por exemplo. Franklin Távora, um jovem escritor do Nordeste, está propondo um projeto de romance chamado Romance do Norte, ou Literatura do Norte, melhor dizendo. Essa literatura do Norte, defende Távora, é uma literatura em que usos e costumes da nossa região norte, ou do Brasil como um todo, sejam melhor trabalhados pelo seu romancista, sem as tintas da idealização romântica, como era feito até então pelo José de Alencar. O que ele quer com isso? Ele quer propor um novo tipo de romance. Embora Machado não esteja propondo em nenhum tipo de texto crítico que o romance pode ter uma outra dimensão, ele propõe, sim, na escritura do seu romance, uma nova direção. E é isso que é interessante no livro de Helena. Ele se coloca dentro daquela linha dos romances da década de 70 como uma espécie de estranho no ninho. Machado está interessado não só em ampliar o público leitor, mas continuar a fazer aquele tipo de romance de contraste de caracteres, aquilo que ele vinha perseguindo desde 1872. Ou, como dizem alguns críticos, e um deles é o Roberto Schwartz, ele está tentando, de certa forma, definir as regras do paternalismo. Ou seja, de que maneira é composta a sociedade brasileira dentro dessa tradição conflitante e cheia de ruídos que é a ordem escravocrata. E de que maneira alguns sujeitos sociais dessa ordem se relacionam numa espécie de apaziguamento, não é? Ou contenção de uma revolta possível. Imaginem vocês, para termos uma ideia, de que a sociedade brasileira é distinta, nesse período, de outras sociedades europeias ditas liberais. Um dos fatos mais salientes dessa diferença é o fato de termos a escravidão, termos escravizados. É o fato também de que certa elite brasileira tem profundo apreço a usos e costumes europeus liberais, não é? Mas isso tudo é uma espécie de pátina, porque como conciliar, não é,
as grandes questões da civilização e da ciência que se colocam nesse período, não é? A vida moderna, a vida burguesa em ascensão, os mercados de trabalho europeus que de alguma forma determinam para um homem livre sem posses um tipo de profissão ou sobrevivência. Isso é uma questão colocada na Europa. Já no Brasil, como viver se você não é proprietário de terras? Como viver se você é um escravo? Como viver se você é mulher? Então são questões muito agudas que são colocadas pelo Machado e são de alguma maneira nuançadas pelo melodrama. E aí, gostaram das informações e do contexto histórico apresentado pelo Rogério Fernandes dos Santos? Agora então é hora de mergulhar em Helena. Boa leitura!